Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, hip hop e afins. E o convidado do dia é o Kaique Matos. Ele é brasileiro e atualmente mora em São Paulo, capital. Kaique é formado em publicidade e propaganda e atua como jornalista e videomaker. Seja muito bem-vindo, Kaique Matos. Olá, Kaique, tudo bem? Oi, E aí, gente, tudo bem? tudo bem? Tudo ótimo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Bom, eu gostaria de saber como começou o seu interesse por pesquisar o hip hop e contar essas histórias nas redes sociais. Olha, começou em 2017, na verdade, nunca foi... A música nunca foi algo assim, foi um hobby meu, assim, eu gostava mais de videogame, de série, de filme, só que naquela época, ali para 2017, eu estava entrando na faculdade de publicidade e propaganda e eu estava me interessando bastante por edição de vídeo. Então eu precisava basicamente de um lugar para poder ter portfólio e, enfim, editar vídeos, mostrar trabalho. E aí foi quando eu comecei a criar alguns conteúdos em relação a coisas que eu gostava. E nesse mesmo ano foi quando o Kendrick Lamar lançou o álbum dele, o Damn. E aí eu ouvi, gostei, comecei a pesquisar um pouco sobre isso, entender mais. E aí a minha noiva hoje, namorada na época, ela sugeriu que eu fizesse um vídeo, uma biografia sobre o Kendrick Lamar, contando quem que é ele, enfim, falando um pouquinho também do que eu tinha achado do álbum. E aí eu lancei esse vídeo, foi até bem, assim, pra época, para um canal que não tinha, acho que 10 inscritos, bater, acho que deu entre 100 e 150 visualizações, que era um número legal. E aí o pessoal gostou e continuou pedindo. Aí eu, assim, meio que querendo produzir mais conteúdo e também com o pessoal pedindo, comecei a ir mais atrás, do hip hop. Aí eu pesquisei a história do hip hop, enfim, fui fazendo vídeos temáticos sobre isso. E no final, aquilo que foi um acidente, né, só um vídeo esporádico que eu queria fazer, acabou virando uma grande paixão, assim. O hip hop, no geral, a cultura hip hop tem muito a ver com os meus valores, né? A cultura do hip hop tem muito a ver com as coisas que eu acredito. Então acabou sendo uma via de mão dupla, assim, né? Muito do que eu aprendi sobre sociedade, relações e arte mesmo foi com hip hop e basicamente o meu canal acabou virando quase como se fosse um diário, assim. Tudo que eu aprendia sobre o rap e o hip hop eu levava pra lá pra contar um pouquinho e, enfim, compartilhar um pouco da experiência que eu tava tendo com aquilo, né? E para os nossos ouvintes, né, que estão aprendendo português, como que você explicaria o que é o rap brasileiro? Olha, o rap brasileiro, eu acho que ele segue no, no coração dele, é muito parecido com o americano, de ser uma coxa de retalhos ali, né? Ele nasce de uma junção de culturas. Só que o brasileiro ele tem uma camada a mais porque o nosso país ele tem essa questão de socioeconômica, né? Então não é tão fácil, não era tão fácil ter acesso ao conhecimento, a equipamentos que, enfim, aí fora acaba sendo um pouco mais fácil. Então muita coisa foi sendo feita na gambiarra, a gente usava muito aqui programas craqueados, né? Que é basicamente uma forma de você burlar programas que são pagos para você ter uma licença gratuita. Então, muito programa de música, que você faz beat, essas coisas acabou surgindo assim. Na época, lá nos anos 80, 90, era realmente mais pela vontade do que necessariamente pelo talento, né? Então, a galera se juntava ali em pequenas rodas perto de metrô e começava ali a fazer rimas, às vezes improvisando mesmo uma batida na mão. Só que tem esse tempero brasileiro, assim,
meio que criar com o que a gente tem, né? Seja com equipamentos de segunda mão, de terceira mão. E aí eu acho que deu uma característica muito única pro Brasil, porque aí a gente começou a explorar um pouco mais de samples da música brasileira mesmo, às vezes enfim, lá nos anos 80 e 90 era muito mais difícil você ter acesso a vinis, a CDs que vinham de fora. Então, muita música de artista pequeno do Brasil, ou enfim, como não tinha uma legislação muito grande com questão de direitos autorais, acabava se usando muito CDs de artistas grandes, como Jorge Benjor, Tim Maia, o próprio Racionais fez muito isso. Então, acho que tem um pouco dessa camada, assim, é parecido, mas um pouco diferente o rap. E aí o hip hop no Brasil, ele tem uma história diferente do hip hop nos Estados Unidos. Hum, E quais são as principais diferenças? Eu acho que as temáticas, elas são um pouquinho mais. Talvez é onde a gente olha com um pouco mais de diferença, assim. A gente tem. Como o Brasil é um país basicamente de dimensões continentais, você tem cada região ali explorando o rap de uma forma, né? Você tem, por exemplo, o rap de São Paulo, que talvez seja. O de São Paulo e do Rio seja um pouco mais parecido com o americano, porque tem essa questão de cidade grande. Então, muitas vezes, quando a gente vai ouvir um Emicida, um Racionais, você vai ter algumas questões que são muito parecidas com, sei lá, o Tupac e o Big faziam fora, porque, enfim, tem uma relação próxima. Mas quando a gente vai para o Rio Grande do Sul ou para os extremos nortes do Brasil, você já tem uma questão mais regional. Então, falava. A sonoridade já é um pouco diferente. Então, por exemplo, o Dom L recentemente, que é um nome conhecido aqui no Brasil, ele lançou um álbum na segunda-feira que a produção dele é completamente diferente de um álbum de rap que a gente tem em São Paulo. Então tem muita influência de maracatu, de axé, de maxixe, até de repente, que são ritmos que vêm do norte e do nordeste. É, Então, cada canto que você vai no Brasil, você tem essas pequenas diferenças, né? Seja nas temáticas, que muitas vezes vão falar, não sei, de um. Quando a gente vai para um estado que é mais subdesenvolvido do que São Paulo, por exemplo, que é onde eu moro, você vai ter questões de precariedade, né, de desigualdade social muito distantes do que a gente tem em São Paulo. Ao mesmo tempo, a sonoridade desses lugares são muito diferentes, assim, que nem eu comentei, o rap do Nordeste, ele tem muito mais influência da música nordestina mesmo, ali do Luiz Gonzaga, do axé, às vezes até uma coisa, quando você vai mais para Salvador, ali para Bahia, tem muita influência de música africana, então tem um pouco de reggae, um pouquinho de dub, então varia bastante. Acho que pelo país ser muito grande, cada região do Brasil traz um hip hop diferente, né? Seja ou na temática ou principalmente na sonoridade. A gente está falando aqui do rap enquanto uma questão cultural, né, que envolve não só a música, mas a própria música que fala sobre a cultura, né? O Uhum. que mais faz parte do hip hop? São 5 elementos, se eu não me engano, eu não vou lembrar de cabeça, mas é o conhecimento, que é o principal. Tem o MC, o DJ, o grafiteiro e o b-boy, né? O b-boy é o dançarino, o grafiteiro é quem faz arte em paredes, muros. O MC a gente confunde muito. Acho que talvez essa seja uma diferença, acho que do rap internacional pro brasileiro. O MC em inglês seria mestre de cerimônia, né? Aqui o MC virou a pessoa que canta, né? Seria o rapper, ou a rapper, o cantor, no caso. Então, eu já ouvi algumas histórias de gente que veio de fora e começou a conhecer um pouquinho do rap, do hip hop brasileiro e estranhou um pouco. Falou, como assim o MC é a pessoa que canta, não é a pessoa que apresenta? Então tem essa diferença, mas o MC, originalmente é a pessoa que apresenta, o DJ, enfim, é a pessoa que toca música, também faz o beat, faz a produção. E o conhecimento, ele vem mais da raiz do hip hop mesmo, porque ele surge ali nos anos 70, final dos anos 70 para os anos 80, com uma guerra de gangues ali no Brooklyn e tal. E o conhecimento foi algo que foi compartilhado entre todos os povos que faziam parte daqueles bairros periféricos
é uma coisa quase geracional, né? A geração mais antiga tem como obrigação ensinar os mais novos e assim por diante. Então, o conhecimento é o quinto elemento que a gente fala. Legal. E você mencionou aí os Racionais MCs, né? Inclusive tem a palavra MCs, né, no Racionais. E por que É, que os Racionais são tão importantes? os Racionais são importantes, eles não são os primeiros, na verdade, a gente pode considerar ali da segunda leva do rap nacional, que começa com. O rap brasileiro começa com o Taíde, o DJ 1 e o Nelson Triunfo, que são os primeiros ali que se juntaram nessas pequenas rodas de rima, né? De batalha de dança, de rima. Só que o Racionais, ele surge influenciado por esse pessoal, só que com o Racionais é interessante porque ele é uma mescla de muitas coisas, assim. Quando a gente olha a primeira impressão, é muito parecido com o que é o Public Enemy, o NWA, esses grupos de rappers ali dos anos 80, 90, que têm um posicionamento mais forte, rimam mais contra o governo, o Estado, falam sobre as dificuldades que eles passam morando nas suas comunidades. Ao mesmo tempo, o Racionais ele usava muito de soul e jazz, que não era. A produção do Racionais era muito encorpada, digamos assim. Então, o Kylie J, né, que é o produtor e basicamente o DJ, o beatmaker do Racionais, usava muito sample de Xadê, muita coisa de soul americano, de blues, que não estava muito acostumado a ter na nossa cena, né? Como eu disse, o começo do rap brasileiro ele é muito precarizado. E esses pequenos expoentes que foram aparecendo foram se destacando. Então, o Racionais ele juntava a atitude mais imponente do rap americano, digamos assim, de combater, assim, né, de ser mais contra a cultura, contra a mídia, contra o Estado. Tinha uma produção muito boa e o Racionais é engraçado que é como se fosse aquela pessoa que não quer ser famosa, mas acaba virando famosa, né? Acho que pelo som ser tão diferente, pela a forma que eles contavam histórias muito bem, são músicas de 9 minutos que é engraçado pensar, né? No mundo que a gente tem hoje, músicas com mais de 2 minutos é muito grande, né, para as pessoas. E o Racionais tem músicas de 10 minutos e as pessoas sabem, assim, de ponta a ponta. E é isso, é o poder de cativar na narrativa, e isso foi chamando a atenção da mídia, né, das grandes emissoras que a gente tem no Brasil. Só que o Racionais sempre foi muito contra isso, porque eles viam a ida deles para grandes emissoras, para grandes jornais, como se vender, como deixar como se fosse deixar de lado toda essa mensagem, esse posicionamento contra a cultura, contra o Estado. Então eles não queriam estar nesses espaços, mas ao mesmo tempo eles eram constantemente citados nesses ambientes. Então acho que isso foi disseminando um pouco do que se tornou Racionais, né? A princípio, o Racionais era um grupo que nossos avós, nossos pais tinham medo de citar. Falavam, não, esse pessoal canta música de bandido, a gente tem medo. E com o tempo foi se mudando a visão sobre o Racionais, muito por conta desse poder narrativo que eles tinham, assim, de contar o Brasil ali, que muitas vezes não era mostrado. Então, a violência policial, o descaso do Estado em uma música que era muito boa e era viciante, você querendo ou não ir ouvir, ia decorar uma parte da letra. Então, acho que isso define muito bem o Racionais, assim, foi um grupo que se destacou, não era o único, obviamente, que fazia música boa, mas talvez foi o ponto fora da curva, assim, né, que juntavam muitos elementos incríveis e por não quererem ser, talvez eles foram. E as letras deles, você fala assim que elas mais contam histórias, elas mais Uhum. narram histórias da realidade do que eles vivem. Uhum, com certeza, assim, conforme o tempo foi passando, a gente tem acho que dois exemplos para ficar legal da gente pensar. Aí fora tem o Kendrick Lamar, que faz muito bem essa forma de contar histórias, mas ainda assim, ele usa metáforas e analogias e figuras de linguagem, então é um rap mais. Eu não vou dizer mais inteligente, mas você precisa de um pouco mais de atenção para entender o que ele está falando ali nas entrelinhas. E aqui no Brasil, acho que o Emicida fazia muito bem esse papel, ainda faz. O pessoal da nova geração, como o BK e o Djonga.
eles cantam as músicas, mas tem muitas metáforas, muitos jogos de palavra ali no meio. O Racionais, ele fazia uma música muito literal, assim. Então, o que você ouvia na música era o que era a mensagem que eles estavam querendo passar, né? Era uma coisa muito explícita. E isso s- tem diversas explicações. Pode ser ali no começo um grupo de meninos periféricos que não tinham escolaridade ou acesso para poder fazer uma música um pouquinho mais um pouco mais complexa, digamos assim, né, nas figuras de linguagem, e ao mesmo tempo a ideia era chocar. O rap, ele bebe muito do punk, né, do punk rock. Então a ideia é você jogar a sua música, o seu som, seja no barulho ou seja no que você está falando, de uma forma muito explícita. Então eles narravam ali assassinatos, crimes, tem a clássica O Homem na Estrada, que narra a história de um cara que era envolvido com crime, foi preso, saiu e acabou sendo morto depois, mesmo tendo largado a vida do crime. Então eram essas histórias, assim, que eram muito mais viscerais, né? E você diria que os Racionais, eles representam, né, um movimento negro periférico, mas também atingem outras camadas? Com certeza, porque a princípio ele é formado basicamente por homens negros, então eles tinham muito dessa militância. Muitas das letras do Racionais citam Malcolm X ou Martin Luther King, muito por isso, porque eram as imagens que a gente tinha que aparecia para o mundo, né, esses grandes líderes negros. E com o tempo, acho que conforme essa juventude que foi crescendo, tendo contato com os Racionais, que é basicamente a geração dos meus pais, foi um pessoal que começou a prestar mais atenção ali, né? No mesmo período, a gente estava tendo outras bandas, como Legião Urbana, e outras bandas da MPB que já tinham esse viés mais combativo com a política, né? A gente estava passando, na época, pela ditadura militar, então acho que essa juventude que cresceu mais politizada começou a prestar mais atenção no trabalho que o Racionais fazia, e por consequência você tem um acesso ao Racionais de um público diferente, né? Que, bom, basicamente é a classe branca intelectual do Brasil. Então, hoje a gente tem o Racionais ali como um grupo cult da música brasileira. Foi tema de provas aqui para entrar na faculdade, né? Como o Enem e tal, a FUVEST. Mas no começo não era assim. Então, acho que foi algo gradual que foi é, sendo acessado aos poucos, né? Conforme as gerações foram mudando. O que eu acho interessante também é que os Racionais, né, o Mano Brown, ele tem um podcast. Então, para quem quiser Uhum. ouvir, né, mais sobre ele escuta histórias, ele pergunta. Eu Uhum, acho ele um ótimo apresentador, né? Ele tem assim uhum. umas perguntas muito inteligentes. Ele faz, ele tem um posicionamento ali também. Então, chama Mano a Mano, né? Então, seria Mano a mano. interessante fazer, se os alunos pudessem escutar, né? Uhum. Não, com certeza, assim, eu gosto muito do mano a mano porque, é, o, dadas as devidas proporções, eu vejo muito a figura do Mano Brown como eu faço o meu conteúdo. Ele tá ali não como um professor. As pessoas que vão ser entrevistadas ali, elas não estão sendo entrevistadas necessariamente pelo Mano Brown, é uma conversa entre os dois. Tanto que tem uma jornalista que acompanha ele, tanto para respaldar os dados que ele fala, quanto para apresentar outras informações que muitas vezes ele não tem acesso, né? Então, eu acho que a estrutura do programa é muito interessante porque ela é uma conversa entre uma figura icônica da música brasileira, que é o Mano Brown, com diversos convidados, mas ao mesmo tempo ela não é uma conversa só o que eu acho contra o que você acha e basicamente são suposições que a gente joga, né? Tem uma pessoa ali para respaldar as informações, para falar o que que é certo, o que que é errado. Então é muito legal para os alunos assim porque você é uma fonte de conhecimento tanto cultural do Brasil, mas acho que política também, né? A gente consegue entender o contexto brasileiro como um todo ali. Você mencionou os artistas Emicida e Djonga, que são artistas Uhum. da atualidade. Você acha que eles continuam o legado dos Racionais? Acho que continuam. Acho que de forma diferente, eles levaram a bandeira, assim, porque é muito legal você olhar o rap numa lente de desenvolvimento social, eu diria assim. Então, quando você tem a fase dos Racionais,
a gente tem um Brasil muito precarizado. E conforme as gerações foram passando, não que o Brasil hoje em dia seja um país de primeiro mundo, a gente ainda é teoricamente um país de terceiro mundo. Mas as gerações seguintes foram tendo outras demandas do que o Racionais tinha. Então, antes era uma questão muito clara nas músicas a violência policial, o descaso do Estado e o abandono, basicamente, né? O abandono desses povos periféricos. Conforme os anos foram passando, os anos 2000 vieram, basicamente toda uma revolução tecnológica aconteceu, as demandas são outras. Então o Emicida, ele vai falar da realidade dele, vai falar principalmente na primeira mixtape que ele lançou, é muito visceral, ele fala ali dos crimes, enfim, das dificuldades que ele passou. Conforme os anos foram passando e a realidade dele e do Djonga mudou, eles foram falando muito da relação com a tecnologia, por exemplo, essa pressão das redes sociais e como tudo é para ontem, likes, e você precisa performar uma vida que não necessariamente é a sua. Foram artistas, e isso é o tipo de rap que eu gosto mais, que começaram a olhar muito mais para dentro, né? Então, o que o Mano Brown faz hoje em dia no Mano a Mano é basicamente o exercício de terapia, que é algo que o Djonga fez muito isso, nessa questão de ser. Eu não lembro se ele foi o primeiro ou uma das primeiras pessoas da família dele a fazer faculdade. O Emicida fala muito disso, assim, de eu morava na favela e agora, assim, eu tô cantando fora do país, eu tô sendo convidado para grandes festivais, então lidar com essa realidade muito diferente, questões mais emocionais e mentais, né? Então acho que é um legado que você vai levando para frente. O rap, ele tá sempre evoluindo, seja na sua forma ou na sua função. E isso muda, assim, a geração que está vindo pós Emicida e Djonga, que é um pessoal mais novo, assim, ali entre os seus 27, 28 anos, já tem outras demandas, é muito mais sobre a sociedade que a gente vive, como tudo é muito, que nem a gente estava comentando, né? Como tudo é muito para ontem, a tecnologia, a pressão, a gente está vivendo um momento do mundo que é basicamente guerra e caos climático, né? Então isso, obviamente, vai aparecer mais nas letras. Nós temos os gêneros musicais rap, funk e o trap. Uhum, Você pode contar sim. pra gente qual a diferença entre eles? O rap, ele é basicamente o que o hip hop americano é, assim, claro que tem as suas diferenças que nem a gente comentou, na letra e na produção, mas basicamente ele vem dos Estados Unidos e é basicamente isso. O funk, ele vem dos Estados Unidos, mas ele sofre uma mudança muito grande, porque ele aparece ali, se eu não me engano, nos anos 80, 90, é muito influenciado pelo Miami Bass, que é basicamente música eletrônica americana. Só que quando ele chega aqui, ele vai para as favelas, né? E ele já tem uma alteração na forma dele mesmo. As produções começam a aumentar o BPM, né? Que são as batidas por minuto. Então, você tem, às vezes, uma música mais acelerada que virou num futuro não tão, num passado não tão distante, o Mandelão, que é aquela coisa muito estourada, muito puxada para música eletrônica. Você tem o 150 BPM, que é aquela música mais acelerada. E, ao mesmo tempo, as temáticas foram mudando bastante, né? Ali para os anos 90 você tinha o Claudinho Buchecha, que era um funk o funk melody, né? Que é basicamente Uhum. letras sobre amor, love songs. Ao mesmo tempo, você tinha ali algo que era parecido com o rap, que era o Cidinho e Doca, que eram MCs que cantavam muito sobre realidade da favela, como eles tinham uma proximidade grande ali com facções e com criminalidade, eles cantavam muito sobre as operações da polícia no morro, os baile funks e tal. Então, o funk, ele bebe um pouquinho da música americana, mas ele tem uma mutação grande. A gente tem muita influência de atabaque e de instrumentos de percussão que vem tanto do Brasil, né, ali de Salvador, da Bahia, mas tem muita influência da música africana também. Então, o funk talvez seja o que mais se diferenciou dessa influência, assim. Eu acho que ele vai mais para um lado. Claro que existem várias vertentes do funk, mas em suma ele vai falar muito sobre estilo de vida, curtição, festa, uma coisa mais descontraída, né? Tem o funk consciente, tem o funk proibidão, que já são outras vertentes, mas o mais popular que a gente tem aqui é esse funk que vai falar mais do lifestyle, né?
da forma de se viver, de uma forma mais tranquila. E aí tem as suas camadas que variam bastante. Você tem, que nem a gente estava comentando, o funk Mandelão, que ele é um pouco mais estourado e é uma coisa muito de São Paulo. Você tem em BH, em Minas, né, as montagens que se popularizaram, que são as MTGs. Então, acho que para ficar fácil para os alunos entenderem, é como se fosse uma colagem sonora. Então, ao mesmo tempo que você vai pegar um sample de uma música, sei lá, de um blues, você vai colocar em cima alguém da MPB e uma batida de funk. Então, é uma colagem de sons que cria uma coisa muito original. Quando você vai para o Rio de Janeiro, já é um funk mais arrastado. Ele bebe ainda muito do funk melody, né? Então, o funk eu acho que ele é mais interessante na sua sonoridade do que necessariamente no seu conteúdo. O trap, por outro lado, ele veio para o Brasil e eu acho que ele ainda é muito americanizado, ele ainda tem muito som do que é feito nos Estados Unidos, mas ele surge ali no final dos anos 90, se eu não me engano. E ele tem uma história meio parecida com o funk, assim. Ele surge em Atlanta e ele é um produto das trap houses, né? Que são basicamente bocas de fumo ou lugares que você vende e compra droga. É, e esses MCs que surgiram naquela época eram MCs que foram patrocinados por esses donos de bocas de fumo. Por isso que muitas das letras deles falam de dinheiro, droga e mulher, que era basicamente o que eles tinham ali de vida, né? De dia a dia deles era muito comum. Então, quando a gente vai para 36 Mafia, que talvez seja o grupo de trap mais famoso ali no começo do movimento, até pro Lil Wayne, Young Thug, ah, Lil Baby, que são os nomes maiores, né? Quando a gente pensa, muitas das músicas deles falam justamente sobre isso. E no Brasil não é diferente. Assim, o trap ele começou a bombar mesmo no Brasil em 2017, que foi quando o pessoal de São Paulo, pelo menos foi onde eu conheci, que é o pessoal da Recaide, começou a basicamente copiar o que era feito nos Estados Unidos, né? Em 2016 a gente tem um ano muito interessante para música negra nos Estados Unidos, que é o ano que você tem o lançamento do Kanye West, do Chance the Rapper, ao mesmo tempo o Designer, que era um cara que surgiu assim como um cometa, apareceu, o Young Thug lançou música na época, o Lil Wayne. Então isso repercutiu no Brasil, e aí um ano depois, 2 anos depois, a galera começou a fazer algo parecido. Então o trap ele surge mais como um produto do seu meio ali em Atlanta, e é muito interessante porque a sonoridade dele já é um pouco mais eletrônica, assim como o funk, porque Atlanta é uma cidade que é quase é um polo comercial muito grande, né? Você tem muitas coisas chegando e muitas outras indo, assim, como eu posso dizer? Um caminho econômico muito comum. Então, acho que as influências são grandes. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. E esses gêneros, eles se misturam? Uhum. Você pode nos dizer, ou dar exemplo de algum artista ou música que mistura esses gêneros? Bastante, bastante. Acho que, como a gente estava comentando assim da diferença do hip hop brasileiro pro americano, eu acho que vem muito disso. O brasileiro mistura muita coisa, assim. Então, acho que desde da origem da música brasileira, quando você pega ali o samba, o próprio o samba, ele é uma coisa que surge ali nas comunidades e evolui para o pagode, digamos assim. E com o hip hop foi igual, assim. Essas diferentes influências foram chegando e ali para é mais recente, ali para 2018, 2019, é quando a gente começa a ter os primeiros álbuns de trap funk, que é, como o próprio nome diz, a junção do trap com o funk, e vem muito puxado pelo Rio de Janeiro, pela música carioca, que tem essa batida de trap um pouco mais arrastada, com muito violão, um BPM um pouco mais baixo. E as letras elas continuam seguindo essa lógica do trap e do funk, que é falar sobre noitada, festa, dinheiro,
você tem muito uma questão, acho que aspiracional no trap funk, assim, depois de muito tempo, porque pra mim no começo não era um estilo que eu gostava e eu penei um pouquinho pra entender mais do que gostar, é que muita da música que é feita com trap funk, ela é quase como se fosse uma inspiração para o moleque de comunidade que tá ouvindo. Então, quando a gente pensa no Orochi, falando de nomes, que talvez seja o nome ali mais popular, junto com o Oruan, que está sendo bastante falado, acho que até aí fora chegou. Talvez sejam dois nomes que exemplificam muito bem isso, né? Que são dois moleques que vieram de comunidade e conseguiram, através da música, furar muito a bolha, né? Então, quando a gente pensa em festivais grandes aqui no Brasil, como o Rock in Rio, o Lollapalooza, esses nomes estão presentes muito por conta dessa sonoridade única, assim, que surgiu de uma mescla que aparentemente parecia óbvia e assim, quando a gente olha no Spotify, esses números batem de frente com gêneros grandes no Brasil, que é o sertanejo, o pagode, assim, que são coisas que eram inimagináveis pra gente que gosta de hip hop pensar que poderia igualar esses números, né? Então acho que vem muito disso, essa mescla do trap funk, acho que é o mais forte, mas claro, você tem ali dentro do rap, que é o que a gente chama de boom bap, que é aquela batida mais clássica, tem uma mescla muito grande com drill, por exemplo, que é um estilo que vem da Inglaterra, que bebe muito da música eletrônica europeia, que chega aqui, também teve o seu momento, o drill teve o seu momento, que são. Eu não sei nem definir de forma técnica, mas ele tem bastante chimbal, que é aquele chiado, né, que tem entre as músicas, um pouco mais acelerado. E isso começou a entrar no boom bap, começou a ter muita influência do house também, né? Acho que da pandemia para frente, ali a gente tem a Beyoncé lançando o Renaissance, a Dua Lipa lançando o Future Nostalgia, e mais outros popstars, né, outros grandes nomes da música internacional lançando álbuns voltados para o house. E isso começou a influenciar muito na música, no hip hop nacional, né? Então, muita gente começou a fazer esse house que tem um pouco de funk, ao mesmo tempo vai para o boom bap, e as temáticas se misturam, então no mesmo álbum você vai ter uma música que vai falar sobre a realidade, como é difícil, mas também tem uma música para dançar, assim. Um projeto que eu gosto muito são dois EPs, chama Um Quebrada Inteligente e depois Dois Quebradas Inteligente, que é justamente essa mescla. Acho que se eu pudesse dar exemplos para os alunos assim de entender como que o rap nacional funciona, seria esses projetos, porque no mesmo EP você tem uma batida de funk muito estourada, tem um trap, tem um house, tem um funk, e tudo se mistura e assim, é uma loucura. E você citou, né? A gente falou mais cedo sobre o MC do Djonga. Para Uhum, quem vai começar, né, a escutar o rap brasileiro, o que que eles têm de, assim, de diferencial em relação à voz, em relação ao que eles uhum. falam? O MC é igual ao Djonga? Hum, acho que é e não é. É e não é, assim, eu acho que eu vejo o Djonga e a geração do Djonga como uma evolução do que foi a geração do Emicida. Pra quem gosta de um rap mais político, de uma música mais política, acho que esses dois são excelentes pra isso, porque o Emicida, quando começou, ele já tinha essa pegada mais visceral, muito parecida com o que era o Racionais, assim, com letras diretas, e eu vou falar o que eu tô sentindo da forma mais honesta que eu puder. E a música, ela vai, a produção, né, a sonoridade, ela vai seguindo muito o que foi a evolução desses dois. O primeiro projeto do Emicida foi feito basicamente num quartinho com infiltração e rato passando, como ele mesmo diz, assim, foi uma coisa bem precária de ser feita, então todas as batidas são um pouquinho mais cruas, são menos refinadas, e conforme o tempo vai passando, ela vai evoluindo, assim como a temática, né, o último álbum do Emicida, que foi o Amarelo, ele já é muito mais influenciado pelo samba e pela MPB, e tem toda uma banda assim por trás, é uma outra, é outro nível, assim, quando você para ouvir o Amarelo e o Pra Quem Já Mordeu o Cachorro por Comida, que é o primeiro trabalho do Emicida, existe uma diferença muito grande, mas acho que a vontade continua ali, né? Você ainda consegue identificar muito bem que é um projeto do Emicida. O Djonga, ele já vem ali numa escola mais jovem, então
continua tendo, acho que as mesmas características do que o Emicida fazia, que é um rap mais político. As batidas no começo do Djonga eram muito mais pro boom bap, né? Essa batida mais clássica de rap. E com o tempo ele foi evoluindo muito para as metáforas, então, desde as capas dos álbuns dele, que são algo muito peculiar assim de se ver, né? São coisas às vezes até chocantes. Tem um dos álbuns que é o, se eu não me engano, é o Nu ou é o Ladrão, que tem literalmente a cabeça dele numa bandeja, assim. Então, a arte do Djonga ela é o que a gente chama de arte marginal, né? Que ao mesmo tempo ela te choca, ela te assusta, mas quando você para ouvir, existe muitas camadas ali. Acho que ele não fica mais numa coisa direta. Tem muitas metáforas, muitas analogias, muitas referências, que muitas vezes, quando a gente escuta de primeira, não pega. Assim, o mesmo primeiro álbum do Djonga que eu ouvi, que foi O Menino que Queria Ser Deus, eu demorei assim um mês para entender tudo que ele queria falar, porque tinha muita coisa ali no meio, assim, para pesquisar, muita referência e tal. E a música do Djonga, ela já tem uma puxada mais para isso que a gente estava falando da internet. Acho que a geração do Emicida, ela ainda é muito pautada na realidade do Brasil daquele momento. Você consegue imaginar muito o que era o Brasil em 2010, 2011, até 2015, com as músicas do Emicida. Os álbuns do Djonga são muito mais focados no que está acontecendo hoje, como a inteligência artificial, os algoritmos estão moldando as opiniões e as personalidades, então já é uma coisa mais atual, assim. Hum. E você diria que o hip hop ainda é um movimento de resistência? Com certeza, com certeza. Acho que hoje mais do que nunca, né? Quando a gente tem recentemente toda essa. Aqui no Brasil tá rolando um movimento político em relação a esses cantores, como o Oruan, que apareceu bastante para mídia, e o Orochi, que a gente citou, ele também apareceu bastante, e o MC Pose, que são três jovens pretos de periferia que ascenderam socialmente através da música, e muito por conta. E isso é um grande debate político, mas também um grande debate para a gente pensar sobre o que é ou não apologia ao crime, pelo que eles cantam nas letras. Mas existe um movimento conservador crescendo no Brasil que vai diretamente contra a música que esses artistas fazem, né? Então, a gente tem aqui o que foi criado, a Lei Anti-Oruan, que diz que é proibido fazer apologia ao crime, só que é muito complicado você traçar o que é ou não apologia, porque basicamente muito do que tem na letra do Oruan, por exemplo, era o que o Racionais cantava nos anos 80. Então, fica muito complicado dizer o que é ou não a apologia baseado justamente nisso. Ele está retratando uma história. Como você pode dizer que ele está, enfim, fazendo ou não apologia? Então, isso despertou no rap brasileiro, de novo, essa questão de ser resistência, né? De combater essa opressão, muito da questão da liberdade de expressão e tal. Então, atualmente, acho que no rap brasileiro é uma questão que está sendo bastante discutida, né? A gente está vendo artistas de diversas frentes que a gente jamais imaginaria que se envolveriam nesse debate aparecendo e ou dando sua opinião contra ou a favor. Então, o rap vem se tornando novamente um movimento de resistência. Hum. E como o seu trabalho nas redes sociais ajuda as pessoas a conhecer melhor essa cultura, assim? Eu me enxergo, como eu falei, como mais um aprendiz do que um professor no conteúdo que eu faço, né? Assim, longe de mim colocar uma um título de conhecedor, de professor, porque eu realmente não conheço tudo, assim, tem muita coisa do rap mais old school, assim, até mesmo da geração do Racionais, um pouquinho ali dos anos 2000 que eu não conheço, tem algumas vertentes que eu não sou muito próximo, tanto do antigo quanto do novo, né, do que vem aparecendo. Então, basicamente, desde que eu comecei a criar conteúdo ali em 2017 até hoje, que eu tenho a oportunidade de escrever para o G1, que é um grande portal de notícias aqui no Brasil, ao mesmo tempo eu tenho uma comunidade grande nas redes sociais, o que eu tento passar são os valores do hip hop que eu aprendi lá atrás, e conforme ele vai mudando, tudo que eu vou aprendendo, mas acho que ainda continua com essa lente, assim,
Gente, eu tô estudando aqui e olha que legal o que eu aprendi, eu queria compartilhar com vocês, sabe? Desde um artista que eu tinha muito preconceito em ouvir, eu ouvi, achei demais a mensagem dele, é, até uma sonoridade, como foi o próprio trap, assim, pra mim foi algo muito estranho de se ouvir, assim, eu não fazia sentido pra mim aquela música muito barulhenta, aquelas letras que falavam coisas que eu não fazia sentido pra mim. Entender o sentido daquilo existir, poder passar para as pessoas e gerar um debate, porque eu acho que é assim que a gente consegue ir para frente como um todo, sabe? Uma diferença que eu vejo muito do rap nacional para o rap americano, por exemplo, é que existe uma união muito forte entre as regiões, assim, a galera do leste é muito unida, a galera do oeste é muito unida. E aqui a gente não tem muito isso. O funk foi se aproximar do rap há pouco tempo, há muito pouco tempo, assim, que existia essa rixa entre a galera que faz rap é um pessoal mais chato, mais ranzinza, que não quer se juntar com essa molecada que não quer nada da vida, que eram os funkeiros, numa ideia mais preconceituosa, no geral. E isso está sendo mudado aos poucos, muito por uma questão do contexto do país mesmo, assim. Basicamente, esse pessoal está sendo obrigado a se juntar e concordar com as linhas de pensamento ou não, ou debater. É, como a gente estava comentando, como o Brasil é um país muito diverso, tem muitos artistas LGBTs, muitas mulheres que fazem parte da música do rap nacional, que no começo, quando apareceram, era isso, tipo, rap não é pra gay, rap não é pra mulher, assim, e mais ainda para as pessoas trans e travestis. E é algo que tá sendo, assim, é quase como se fosse trocar o pneu do carro com o carro andando, sabe? Assim, a gente está tendo que debater um macro, que é a situação política mundial, ao mesmo tempo lidar com isso, de, gente, tá todo mundo do mesmo lado, não tem como você ter preconceito com a pessoa que tá do seu lado ali lutando pelos mesmos ideais. É interessante. E também para interessante seguir também para conhecer, né, esses artistas Uhum. brasileiros e um pouco mais sobre essa questão do hip hop, rap, tudo que você falou por aqui, encontrar lá, né? Isso, com certeza, assim, uma dos gatilhos que eu tive para começar a produzir música, conteúdo de música, foi justamente ouvir as músicas estrangeiras e no começo eu não entendia, eu não falava inglês, né? Então, eu lembro até hoje de uma frase que meu pai me falou quando eu estava ouvindo, sei lá, Avril Lavigne com 10 anos, assim, essa moça pode estar xingando a sua mãe e você nem sabe do que ela está falando. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, não, eu vou aprender inglês para mostrar para ele que não é assim e, enfim, querendo ou não, aquele cutuco que ele me deu foi um gatilho muito legal para eu aprender uma língua nova e, por consequência, trazer o debate de o que muitas vezes está rolando lá fora e às vezes acelerar um processo aqui, sabe? Acho que é meio que inevitável. Como a cultura americana criou o rap, vocês vão estar mais à frente do que a gente. Então, algo que está acontecendo hoje nos Estados Unidos vai acontecer no Brasil daqui a 6 meses, um ano, 2 anos. E se eu puder contribuir de alguma forma, às vezes interpretando ou tendo contato com alguma informação que vai demorar para chegar aqui, eu puder adiantar, acho que é um caminho que eu tento fazer, assim, meio que ao mesmo tempo apresentar novos nomes que estão surgindo na cena, mas trazer um debate que está vindo lá de fora. Isso foi muito latente para mim na briga do Kendrick Lamar com o Drake, né? Que numa camada muito mais superficial você tem uma briga entre dois rappers que querem disputar o primeiro lugar. No segundo ponto, você tem ali uma questão mais regional do Kendrick tá levando ali os valores do rap de verdade, o Drake tá representando a indústria musical, esse lado mais pop, que é uma coisa que às vezes aqui a gente não para pensar também, né? Se é tudo ruim, se tem um lado bom ou não. Então, poder trazer essas discussões é muito legal, assim, do trabalho que eu faço. Muito bom, muito bom. Nós vamos deixar aqui as redes sociais do Kaique, vocês seguem lá para saber um pouco mais dos artistas e também saber um pouco mais da nossa cultura. No mais, eu te agradeço pela sua participação, Kaique. Muito Obrigada, obrigada. Vicky. Obrigado, gente. Foi um prazer participar e eu espero ter contribuído para os alunos. Enfim, de alguma forma é muito legal sempre trocar conhecimento. Ótimo. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E está
Estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!